Filmofânico. Um bate-papo entre fãs de cinema. Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmofânico. E hoje contamos com a presença especial do professor de Psicologia, Felipe de Oliveira, e com a nossa querida monitora, Ana Carolina. Oi. E hoje a gente vai falar sobre o filme Divertidamente. A sinopse é: com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley, que tem apenas 11 anos de idade, ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a alegria e a tristeza de fora, afetando a vida de Riley radicalmente. Então, podemos falar, né, Podemos. pessoal? O Fred é o cara mais indicado para começar a falar do filme, porque ele sabe tudo de cor. Pra quem não sabe, o Fred, que é o nosso assistente aqui, Oi. ele é um... Como é que eu vou dizer? Ele é quase que uma biblioteca de filmes, assim, porque ele lembra tudo de cabeça, é impressionante. E as falas, né? Ou eu... É isso, o cara lembra das falas. Ou eu que tenho muito problema em memorizar as coisas. Né? Os dois, cara. Eu consigo memorizar e tu tem de esquecer. É, eu acho que é as duas potências. Mas a gente trouxe... resolveu trazer esse filme. Ele ganhou do Viva uma Festa, né? Viva a Vida uma Festa. Na enquete do Instagram, que os dois são filmes excelentes e foi bem acirrada a disputa dos dois, né? Mas a gente acredita que o Divertidamente ele traz toda uma psicologia, tanto das cores quanto dos sentimentos, né? Acho que foi tu que comentou, Fred, ontem, sobre o porquê deles terem trazido cada um, ou tipo, por que foi o nojinho especificamente, não foi outro. Eles tinham feito uma lista de várias emoções antes, né? Uhum. Daí eu vi que eles escolheram essas 5 ou 6? 5. Essas 5 emoções, porque todos os seres humanos conseguem identificar e reproduzir. Até pessoas cegas que nunca viram uma expressão de raiva, de medo, conseguem fazer uma. Sabe, se eu botar outra pessoa, um chinês aqui do outro lado do mundo, tu vai identificar o medo, um rosto de medo que ele vai fazer, ou uma raiva. Pois é, eu que está gostaria de saber. Não sei isso não sei explicar, mas... Eles pegaram e fizeram, tipo, cada um simbolizando, criaram um símbolo para cada sentimento, né? E eu lembro, assim, tinha o nojinho, era brócolis, né? Isso. Sim. E aí tinha outro que era o medo, que era um mais nervo. comprido, né? Isso, um nervo. E que não podia perder o controle de nada. Aí, então, eu acho que tem a ver um pouco, não sei, agora a tristeza, o blue, né? O azul, mas os tipos que eles escolheram, tipo, dos símbolos que eles colocaram, é dispensar, né? Porque era um tijolo, né? A raiva. Isso. Né? Mas eles pegaram quase que tipo, caracterizaram bem, fizeram caricaturas, né? Dos sentimentos em cada um desses personagens que eles personificaram a emoção. Cada emoção era um ser. Não necessariamente um ser humano, né? Às vezes tinha um tijolo, Sim. mas um brócolis, mas existiam feições humanas, né? Então eles misturaram, claro. E daí cada um deles ficou simbolizando um sentimento que, como tu falou, né? Todos os seres humanos têm, né? E identificam. Isso é legal porque no filme essa coisa da sala de controle do cérebro, né, dela é muito legal porque é como se fosse um grupo que tem que resolver os problemas e disputa algumas coisas, a tristeza querendo tomar conta, e aí a felicidade, como é que é o nome da felicidade? Alegria. Alegria, isso aí. Joy. A Joy, ela queria sempre coisas alegres, aí chegava a tristeza e fazia um monte de coisa que não podia fazer, e aí deu os problemas. Essa dinâmica é interessante, assim, né? Principalmente para as pessoas entenderem seus sentimentos. Porque para entender o sentimento não é uma coisa, parece uma coisa simples, mas não é, nem sempre, né? Sim. E a gente vê a evolução da sala de controle também, que no momento que ela nasce, apenas um botão
E quando ela vê a família dela, a primeira emoção é felicidade. É a primeira emoção que vai lá e aperta o botãozinho na sala de comando. Por Aí. 33 segundos. Olha aí, ó, uma pessoa lembra também das coisas, ó. E após, quando ela vai se tornando mais velha, assim, a sala vai aumentando. Até meio um spoiler do final do filme, que ela ganha uma super mesa Painel de controle. painel de controle, onde as emoções podem interagir ali. Isso é legal também pensar, porque se tu ganha uma baita mesa de controle no lugar que pode interagir, sinal que tá mais sofisticado o negócio. É, né? tá mais aumentou exatamente. o grau de sofisticação. Como a gente estava Amadurecimento, conversando ontem, exato, esse conflito da felicidade com a tristeza e uma confusão de todas as emoções. Eu acho que o filme queria passar muito a ideia do amadurecimento, né? Como é que chama? Da puberdade ali, a Sim. menina passando pela puberdade, tendo aquele momento meio depressivo também, que é quando todos os sentimentos, eu acho que aquilo ali eles quiseram retratar, tipo, agora é super confuso. E realmente, a pessoa quando é adolescente, está amadurecendo, ela fica super confusa, né? O que eu tô sentindo? Então, eu acho que é legal isso que eles trouxeram. E no momento do filme, quando a felicidade ela sai da sala de controle junto com a tristeza, né? E as outras emoções assumem, e as emoções não sabem o que fazer, porque as emoções dela não são maduras ainda. As outras, tirando a Joy, felicidade. A gente pode já puxar o gancho pro Setembro Amarelo, né? Que acho que o filme, ele retrata um pouco isso, das confusões, das mudanças da infância para adolescência, depressão, muita tristeza, dúvida. Tem uma certa... Isso é legal dessa coisa da tristeza e a alegria saíram da sala de controle, né? E aí as outras emoções eram mais rudimentares, assim, mais simples, não tão sofisticadas, vamos dizer assim. E já a tristeza e a alegria, elas podiam ser mais sofisticadas, tanto que como a falta que elas fizeram no centro de controle, né? E as duas saíram, as duas retornaram. Quando as duas retornam, a coisa melhora, né? Tipo, há um parâmetro, porque a primeira coisa que passa, assim, que quem comanda, mais ou menos, é a alegria, a sala. Mas isso, depois, a tristeza esculhamba. Mas a tristeza, eu não sei, a gente vai chegar no final a falar disso, né? Que uma coisa assim, tipo, a gente só sabe quando realmente está feliz, alegre, se a gente sabe também o que é a tristeza, né? Sim. Então, Exato. uma precisa da outra, né? Nós nunca vamos estar só num lado. O problema é esse, como tu falou agora, a Gabriela falou agora, da questão quando só está triste, né? Daí que entra o problema do Setembro Amarelo, dessas coisas todas que a gente fala, da ideação suicida, da depressão, enfim, dessas coisas que acontecem às vezes, né? Acho que o que acontece muitas vezes é da gente meio que só focar em uma dos personagens, de todos os sentimentos que a gente tem. E acaba que a gente não consegue ver que a gente pode misturar as outras coisas e se dar bem de qualquer forma. Então é interessante que no final do filme, opa, spoiler, elas conseguem se misturar e conseguem produzir novas coisas e... Mais sofisticadas até, né? É. A coisa fica mais complexa, mais sofisticada, que é uma exigência da própria vida desculpa o nome da menina, que é a personagem principal, Riley. A Riley, que ela começa a crescer. Então ela tem as memórias, né? E aí até pega um certo tom nostálgico, assim, né? Quando ela passa aquelas memórias como se fossem projetadas na parede, né? Há um tom nostálgico, mas não é uma coisa necessária, a lembrança, né? Porque quando ela perde as lembranças, né? Daí complica, né? É uma coisa necessária, as lembranças, para que ela veja o que passou e onde ela está hoje, né? Da mudança, porque a mudança também, quando ela vai para uma outra cidade, essa mudança também significa que ela está deixando a infância. Houve um rompimento, né? Ela muda de casa, né? Ela quer uma casa, ela quer o lar. E os americanos, eles usam muito isso, assim, dessa metáfora do lar, da casa, do home. Né? Então é essa. E o filme, as pessoas acham ele muito emocionante, eu acho que justamente se identificam, com esse desprendimento das coisas que são só boas para as frustrações, né? Então, não sei, o filme te abraça de certa forma, assim, tu sente que tu já passou por aquilo ali, realmente é real. E eu acho que é bem legal que a gente estava vendo, já trazendo um pouquinho para a direção de arte. No início ali, quando a menina estava bem novinha, os tons eram pastéis, né? Bem colorido, aquela coisa chapada, super alegre. Aí depois, quando ela... Capacidade, logo que tudo chegam, cinza.
E isso, Quando ela logo foi que pra chega... São Francisco, ficou tudo cinza, assim. É, meio... Vou usar a palavra mórbido, mas acho que triste, assim, de certa forma, porque não, Até parece os que perde um figurinos pouquinho. mudam, tipo, quando ela mora em Minnesota, ela usa roupinha colorida e tal. Quando chegam em São Francisco, ela ainda tá com a roupinha colorida, mas Mas em no São- passar da trama, ela começa a usar só roupa cinza, preta. Escuras, Só em tons frios, assim. Ela começa a ver umas coisas feias que antes não chegavam até ela, de certa forma. E ela vai para uma cidade, eu lembro que a rua era cheia de lata de lixo na rua da Casa Nova, e a Casa Nova parecia uma casa abandonada, né? Pichação Com um ratinho também, morto até. E ela teve aquela ideia, eu não sei por que o diretor inseriu aquilo ali, mas acho que para deixar mais com um tom dramático, a questão deles não conseguirem trazer os móveis, né, para mobiliar a casa, a menina teve que dormir no chão, e daí ela ficou com medo, teve pesadelo. E essa parte do pesadelo é bem legal até, deles irem lá descobrir a fábrica de pesadelos. Cara, isso é muito divertido, isso é muito Sonhos, né? legal, cara. Porque assim, Filtro, assim, né? é tão legal ver isso, porque tu vê que é muito tu, assim, não sei. Eu me via... Por exemplo, eu quando era criança, eu achava... Olha só o que eu assistia. Minha mãe me dava pra me assistir o Exterminador do Futuro. E eu achava que eu era um robô. Eu achava que eu era um robô, cara. Tipo, eu não tenho coração, eu tenho Tenho osso, tenho metal. Tenho um metal, uma engrenagem. Então, tipo, quando a gente vê aquilo ali, a gente tinha os pesadelos e naquela nossa fase achava que... Por que existia pesadelo? A gente não sabia que era referência do nosso subconsciente. A gente achava que aquilo ali existia de alguma forma, sei lá. Eu acho que é a impressão que fica, mas é... Eles desceram era tipo um porão, né? Que eles desceram, que era o subconsciente. Aí tinha lá o aspirador de pó que a avó dela usava, né? Ah, sim. O barulho. Aí tinha o palhaço Palhaço. gigante dele, que era que ela tinha medo, né? Sim, não vou lembrar o nome do palhaço eu também agora. não. É It? Mas tinha É, esse carro. É quase, aí eu quase tão macabro quanto. E ele gosta muito de festa, né? Agora, a melhor parte é o amigo imaginário, né? Não, o Big Bong. O Big Bong eu não vou fazer isso contigo, Fred. Eu não vou fazer tu cantar a musiquinha, mas eu sei que tu sabe eu sei a decora, musiquinha. Eu sei que tu conhece. Mas é muito legal aquilo ali. Eu acho que é a parte mais triste e que realmente o diretor fez a gente sentir aquele medo e aquela tristeza quando se desprende das coisas que nos traziam alegria, né? Sim. Que é o amigo imaginário, aquilo ali. Tipo, eu não tinha um amigo imaginário, mas eu sei que muita gente teve. Eu tentei e se não era ter, amigo mas não- imaginário, era, sei lá, era um bonequinho, era um... Não consigo fazer um amigo imaginário. Nem eu. Nem tu. E aquilo ali, eu confesso, eu sempre tive problemas de, por exemplo, eu ganhar um presente de alguém que eu gosto muito e ele estragar ou ele quebrar, ou por algum motivo eu achar que eu tô ficando muito adulto para guardar aquilo. Sempre tive problema com isso, sempre guardei muito, tive muito apreço para esse objeto. E ali ele, de certa forma, ele mostra como o amigo imaginário, né? E quando ele se sacrifica pra Joy subir de volta, né? Aquilo ali é bem... Mas ele já tinha sido esquecido, né? Ele tava se escondendo ali. Ele tava se escondendo pra não cair lá no Isso. lixão. Mas ele já tinha sido esquecido mesmo? Porque... Ele tava ali, sabe? tava ele, no ele- limbo é, ali, né? é, Memórias. bem lá no fundo. E daí ele se sacrifica pra alegria conseguir escapar. Subir de Sim, volta. É isso. voltar ali. pro... Inclusive, a gente estava ontem também conversando sobre isso, a questão da... A gente não achou nenhum vilão, né? Mas a gente também viu análises que as pessoas identificaram a felicidade como uma certa vilã. Sim, no começo a gente acha que é tristeza ali, tipo, o que ela tá querendo encostar nas felicidades, sabe? Daí a gente fica naquelas, tipo, a tristeza não é a vilã do filme. Porque ela eles trouxeram Sim, a gente fica nesse... a persona da tristeza ali como uma coisa muito carismática, acho que pelo tom azul, que dá aquela Isso. paz. E ela é muito Criança. fofinha. É, Como é que é o Sim. nome dela? É só tristeza, não lembro É só agora. tristeza. Mas, enfim, ela é muito fofinha. Então, tipo, como é que eu vou achar que isso aqui é a vilã? Não Sim. tem como. Aí, aquela parte que ela precisa subir no cano aquele, sabe? Pra voltar. Sim. E daí ela... A Joy sacaneia a tristeza pra ela não ir junto, né? Sim. Aí Ela ela, Tá certo. Opa, peraí, só um pouquinho. Então quer dizer que elas não são tão amigas assim, sabe? É. É uma coisa que o filme mostra que não existe a alegria sem a tristeza. Tipo, qual vai ser o sentido da alegria estar lá e a tristeza ficar presa lá no... E se Lá as embaixo. duas somem, dá problema, né? Sim, porque daí começa a cair as ilhas, né? É. Lembra As das- ilhas é a outra ilha coisa, da é. bobeira.
A ilha número qual foi? Honestidade, família, Honestidade. E amizade. Amizade. a do e hockey. A do rock. Pra criarem outras, a da família quase. É. Algumas ela ainda persistiu ali. É. E é legal dessas ilhas que elas foram montadas por, tipo, memórias base, né? Sim. E cada um tem sua memória base. E às vezes nem todas as memórias bases vão ser só alegria, mas é algo que mesmo assim te identifica e que Que tu... forma a tua personalidade. que forma a tua personalidade. É a história de cada um, né? E é essa personalidade formada a partir da nossa história de vida. E a memória é uma coisa assim, a gente não tem a memória exata das coisas, né? A gente tem, claro, a gente não tem uma filmadora na cabeça, as fotos servem, os vídeos servem, faz isso pra gente, né? Mas algumas memórias mais da infância, assim como é o caso do filme, algumas persistem e algumas, mas mesmo assim elas perdem nitidez, elas não são nítidas. Então, o que fica sempre é o sentimento. O sentimento é uma coisa que fica sempre. O sentimento, ele não é algo que se perde com o tempo, a gente leva sempre. Sim. Então ela vai sempre lembrar daquela fase dos pais dela, como ela amava os pais ali, como eles tinham uma relação boa, assim, né, de amor, tal, de convivência. E isso fica. Agora, exatamente o que aconteceu, como foi tal, não dá. A gente não tem nitidez. É que nem aparece nos filmes quando dá os flashbacks, assim, aquelas coisas meio nevoadas. É mais ou menos assim, vamos supor, né? E isso fica bem legal. E outra coisa que me chama a atenção no filme é como ele é legal para poder também, junto com crianças, assim, falar de sentimentos, né? Identificá-los e poder trabalhar isso. Fazendo com que as crianças compreendam que elas têm sentimentos, como eles são diferentes, como é que elas podem, como é que elas vão ficar tristes quando vão ficar felizes. Que nem sempre elas podem, né, ficar sempre felizes. As coisas feias existem também, mas existem as coisas bonitas. E também na parte que vocês falaram ali, acho, que não tinha vilão, tal, que a gente espera sempre que a tristeza vai ser a vilã, né? Mas no fundo há uma tristeza necessária, não que a gente vai fazer coisas para ser triste, não. Mas a própria emoção que ela sente ao chorar, né, quando ela se recorda e vê que ocorreu a mudança, é uma coisa que deixa ela cresce com isso, ela fica mais forte, ela perde o medo de algumas coisas. Das análises que eu li, algumas falaram que a alegria era vilã, porque tentou sacanear a tristeza, não sei o quê. Que ela era possessiva. Mas teve uma que eu li que falou que o filme não tem vilão, não precisa de vilão. Ela não sofreu bullying na escola, não tinha uma pessoinha chata lá incomodando ela, não tinha um vilão personificado. O vilão mesmo era a transição que ela estava passando, de mudar de cidade, de mudar de amigos, de mudar de escola, casa, tudo. De crescer. Exatamente. É um tema existencial, né? Só pegar a filosofia existencial, é totalmente existencial. Todos nós passamos por isso. E é assim, né? Tipo, cada um passa do seu jeito, mas a gente não tem como escapar dessa. Sobre a tristeza, né, que tu disse, eu acho que é muito aquela frase clássica, quebrar a cara pra saber como lidar com a situação. Então, no momento que tu tem a tristeza e a referência da tristeza de como sei lá, triste tal situação que tu já passou, e aí tu tá vendo que tu tá passando por aquilo de novo, por exemplo, um fora do ex ou da ex. E aquilo lá, não, peraí, eu já sei lidar com isso. Eu já passei por isso, então é assim que procede. Eu já sobrevivi a isso. Por que tu acha que eu puxei o assunto? Não sei como é que é. Eu também já sobrevivi. Então, tipo, tu vira meio casca grossa, né? Tu vai amadurecendo. E é um amadurecimento isso aí. Então, na vida amorosa, isso aí é muito referência. E agora tu falou até da questão de... O filme, até ela chegar no colégio, aquela hora que ela tem que se apresentar e contar o que ela fazia na cidade de antes dela, é muito clássico de filme. Naquela cena, o personagem sofreu algum tipo de bullying, né? E o filme descarta totalmente isso. A ideia não é isso. A ideia é tudo isso que a gente já falou. Que eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu fiquei esperando que alguma criança fosse rir dela ou julgar ela. No máximo foi a Nojinho, lembro. Foi a Nojinho falando sobre a colega cochichando. O que ela tá cochichando? Sim. E acabou ali. E a Nojinho também queria que ela se encaixasse, né? Nas populares que tinham ali. Ela disse, olha ali, aquelas ali são as populares. Ela precisa se encaixar naquele grupo. Mas ao mesmo tempo o filme também não alimenta essa ideia. Então é totalmente
mental. Mas é uma coisa mesmo. que passa bastante na nossa cabeça nessa idade, né? Dos 11, 12 anos. Tipo, putz, eu preciso me encaixar, eu preciso ser legal, eu preciso que me achem legal. Eu lembro do pânico dela quando ela chorou na escola. Que ela foi falar dela que ela tinha se mudado e começou a chorar, né? Daí aparece ela chorando na sala, a sala inteira parada, a professora... eu compreendo que é ruim de se mudar, tá? Ela sentou. Né? Isso aí, mas e quando ela vai tentar fugir, pegar o ônibus para voltar, né? Pra Minnesota. Então, é tentativa de resolver o problema de uma forma que não resolve, né? E quando, claro, que a tristeza e a felicidade não estavam na sala, o tijolo resolveu, né? Assumir o controle. Aí foi... É aquela hora que, tipo, bota pra fora que é o melhor que tu pode fazer, né? Bota pra fora. E tu falou uma frase bem interessante, que é tu tentar resolver uma situação de uma forma que não se resolve. E isso aí é um ensinamento também que o filme traz, porque não adianta tu fugir e virar as costas, porque ela literalmente tenta fugir. Então, o melhor é tu encarar e superar aquilo ali com o ensinamento da tristeza. Então, é tudo aliado. É poder vivenciar a tristeza para poder... isso traz o aprendizado, né? Mas até no final a Joy dá para tristeza as memórias, né? E ela pega e elas começam a ficar azuisinhas. Mas é como se a felicidade permite a tristeza. Vira um sentimento de nostalgia daí. E aí ela começa a chorar, pede desculpa, tal. Ela tem a consciência do que aconteceu. E é essa consciência que dá o aprendizado a ela. E a felicidade permite. A gente não tem que estar feliz o tempo todo, a gente não tem que estar triste o tempo todo, que isso aí são dois problemas, né? Mas essa sofisticação que a gente fala, que os sentimentos não são tão simples assim, né? Eles são sofisticados, as coisas são mais diferentes umas das outras, né? Então tem isso que aparece bem. E é como nós somos, na real, né? Tipo, a coisa não é tão uma sala de controle na nossa cabeça. Mas claro que pedagogicamente, didaticamente é legal falar e pensar nisso, né? Sim, a criança é muito visual, né? Os homúnculos, como eles usavam antigamente, como acreditavam que tinham pessoas que moravam na nossa cabeça e faziam as coisas com o cérebro. O Tico e o Teco. O Tico e o Teco, isso. Pois é. Essa é uma metáfora antiga, né? Mas que eles readaptaram nessa linguagem para esse filme. A metáfora do homúnculo, a metáfora de que existe alguém ou algo no nosso cérebro que nos domina ou não, tal, esses jogos de... Isso também cai muito na questão moral, às vezes daí a própria psicologia usou muito isso já também. E se tentou se simplificar muito isso. E hoje em dia a gente cada vez mais vê que a coisa não é tão simples assim. Não é, né? Que envolve... os sentimentos, eles não são... Eles fazem parte de uma constituição corporal também, né? Então, tudo que envolve o corpo é também mental. Então, essa intersecção é interessante. Porque essa dicotomia da mente e do corpo que veio da filosofia, que veio lá, né, que depois se trabalha hoje em dia como uma coisa mais unida, integrada, isso é importante. E, claro que esse desenvolvimento é muito subjetivo, porque cada um de nós vai aprendendo com a sua vida, as suas experiências, né? Sim. Até que a gente consiga se sentir seguro o suficiente para realmente enfrentar as nossas dores, né? Das perdas e também para conseguir saber quando a gente está ganhando, vamos supor, ganhando, a palavra não é mais adequada, mas quando a gente está feliz, porque tem que ter um parâmetro de diferença, né? Senão daqui a pouco vira tudo a mesma coisa e fica muito chato. A gente vê também a cabeça das outras pessoas, como o pai e a mãe dela, Isso que né? eu ia falar, Sim, e do pai, tipo, a emoção principal é a raiva. É quem tá no comando, É quem tá tipo, no que fica no comando. meio. Todos de gravatinha. Sim. Né? Meio E a estereotipado, da né? mãe é tristeza. Mas tu vê a mãe dela não é uma pessoa triste. Não. E o pai não é uma pessoa raivosa. Porque as emoções dela já estão amadurecidas e tem um afloramento sim, em de algum todas. dos caminhos, vamos dizer. Aham. Seriam emoções experientes. Exato, Quero senhoras, as mais- né? Umas senhorinhas sentadas lá. Eu não sei se tá totalmente correto essa linguagem do filme nessa parte, né? Mas aquela parte o casal precisa dar atenção pra Riley, tem que gravar o nome dela. Riley, que ela chama a atenção do pai e ele tá viajando na maionese, os homúnculos estão ali assistindo o jogo e torcendo, não sei o quê. E ele disse, o diretor, que essa cena ele se inspirou numa situação real dele, que ele passou. É muito divertido, né? Mas ao mesmo tempo fica aquele estereótipo meio cansativo de que, como a gente falou, a mulher tá no controle, o que tá no controle da mulher é a tristeza ali, e o que tá no controle do homem é a raiva, que é meio contraditório. Até E o da criança era a alegria, né? A da criança eu acho que faz total sentido, mas eu acho que se trazer para a vida adulta, eu acho que... E outra coisa, os adultos, as emoções eram todos iguais, em tipo de forma.
Do pai era todos homens. Da mãe, ou todas mulheres. Ah, sim. Da Riley tinha 2 homens e 3 mulheres. Eu não sei se foi uma decisão de animação ou até mesmo coisa de gênero, assim. Pois é. Que ela não tá amadurecida e não decidiu. Ou até uma crítica É. ao amadurecimento desses estereótipos. É, eu enxergo como que uma tem, brecha pra te tipo- fazer um outro filme e É, eu trazer, espero. por exemplo, sei lá, 4 homens na cabeça do homem e um dos personagens uma mulher. Sim. Aí, claro, daí depende, ou vice-versa, tanto faz, mas é uma brecha pra trabalhar isso aí, né, na questão de gênero, porque em 2015, que é o filme, né, essa questão de gênero não era tão debatida assim. Né? Tá discutindo. Ou pode ser também uma crítica de, tipo, o adulto já não ser tão moldável, sabe? Tipo, ele acredita nisso. Mas então é isso, né, pessoal? Felipe, pode falar aí da tua banda. Obrigado. Eu tenho uma banda chamada Magical Mystery Band, a gente participou da Beatle Week esse ano, lá em Liverpool. A gente também faz shows aqui em Santa Maria, a gente também anima festa de casamento, aniversário, quem quiser nos contratar. Tem a Magical Mystery, tá no Face, tem no Instagram também o contato. E também eu vou lançar daqui a pouco a previsão para esse mês ainda algumas músicas countries da The Pie Country Band, que é um projeto que surgiu aqui em Santa Maria, que foi fruto, vamos dizer assim, de uma banda que existia aqui que eu participava, que era os Pé de Pano. Daí a gente gravou uns shows em inglês e para facilitar a compreensão dos caras lá de fora, a gente botou o nome em inglês, então, né? The Pie Country Band. Em breve no seu, na sua plataforma, no seu computador, na sua casa. Tomara que vocês gostem, porque o som é bem legal, né? Vocês vão curtir, bem diferente. Então, muito obrigada, Ana, pela participação. E Felipe. Acho que o pessoal vai curtir o nosso programa. Sigam o nosso Instagram, é @labton_radiofn, para ficar ligado nas enquetes e nos próximos programetes que a gente vai E semana que lançar. vem a gente vai lançar outra enquete e muito provavelmente o tema vai ser terror. Ui. E é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um beijo no joelho.